O tema dessa videoaula é decomposição espectral usando o Scilab, e uma das nossas aulas anteriores em sala de aula eu falei sobre a decomposição espectral. Basicamente você pode pegar uma matriz simétrica, como por exemplo a matriz de covariância S, pré-multiplicá-la pela transposta da sua matriz de autovetores e pós-multiplicá-la pela mesma matriz, e aí você vai ter uma matriz A diagonal, em que os elementos da diagonal são os autovalores da matriz de covariância. Tem algumas informações aqui, mas eu vou passar meio rápido, e eu vou direto para a parte prática. Se você tiver uma matriz simétrica, como uma matriz de covariância, como uma matriz de correlação, você pode reescrevê-la ou, quem sabe, modelar essa matriz a partir da soma de matrizes oriundas dos produtos dos autovetores dessa matriz original. Então vou explicar um pouquinho melhor. Imagina que você tem uma matriz simétrica, como essa aqui, essa matriz S, uma matriz simétrica. Você calcula autovalores e autovetores, então essa matriz simétrica 3 por 3, você vai ter 3 autovalores e 3 autovetores. Os autovetores vão ser as colunas dessa matriz 1, os autovalores estão aqui. Para simplificar, eu agrupei os autovetores em vetores individuais, e aí você pode representar essa matriz como a soma de 3 outras matrizes que são produtos dos autovetores da matriz que você está modelando. Vamos tentar entender aqui o conjunto de dados que eu tenho aqui no Scilab. Então aqui é o console do Scilab. Da aula passada eu salvei o que eu havia feito. Eu vim aqui em salvar ambiente, de modo que eu posso abrir novamente aqui os meus dados. Então, vou trabalhar com a matriz de correlação. A matriz de correlação é a matriz R, é uma matriz 8 por 8. Se eu der um duplo clique em cima, o Scilab vai abrir aqui o editor, e eu posso verificar os elementos dessa matriz. Então, eis aqui os elementos da matriz. Ou, simplesmente, se eu digitar R maiúsculo aqui no console, ele vai colocar os elementos dessa matriz. Vou limpar aqui um pouco, CLC. E agora eu vou calcular autovalores e autovetores dessa matriz, matriz R, que é a matriz de correlação. Vou usar esse comando spec. Então, eu aqui agrupei o script do que eu vou fazer nesse arquivo do Word. Então, tem a minha matriz R, que é uma matriz de correlação, é uma matriz simétrica, é uma matriz 8 por 8, porque nós temos 8 variáveis. Vou usar esse comando UA igual spec R. Então spec vai calcular os autovetores da matriz de correlação e agrupar como colunas dessa matriz U, e os autovalores vão ser os elementos da diagonal dessa matriz A. Então vamos digitar aqui. Na verdade eu já fiz isso previamente, então eu vou colocar aqui. Aqui, ela já colocou na tela. Aqui o comando que eu digitei, imediatamente ele colocou na tela. Eu posso abrir essa matriz U. Então a matriz U está aqui, a matriz de autovetores da matriz de correlação. Então cada coluna é um autovetor da matriz de correlação. Esses autovetores são ortonormais. Isso quer dizer que eles são ortogonais entre si. Essa matriz U é uma matriz ortogonal, e além disso cada coluna é normalizada, de modo que se você multiplicar a primeira coluna pela segunda coluna, vai dar zero. Se você fizer um produto escalar do primeiro autovetor pelo segundo autovetor, vai dar zero, porque eles são ortogonais. E se eu multiplicar um autovetor por ele mesmo, o produto interno vai dar 1, porque ele está normalizado. Agora eu tenho a minha matriz A, que é a matriz de autovalores, matriz diagonal. Os elementos da diagonal são os autovalores,
Eis aqui. E agora, por questão de simplicidade, eu vou pegar e vou separar os autovetores em vetores individuais aqui, que depois as contas ficam mais fáceis. Então, eu usei esses comandos que vocês estão vendo aqui na tela para fazer isso. Os autovetores eu estou separando em vetores individuais, e os autovalores eu estou usando esses escalares A1, A2, A3 para armazenar os autovetores. Então vamos fazer isso. Eu posso, por exemplo, já tenho esse meu script, eu posso jogar tudo isso na tela e ele vai fazer de uma vez só, fica mais fácil para mim. Aqui, então eu jogo na tela e ele já armazena os autovetores em vetores, o 1, o 2, o 3, etc. E os autovalores em escalares A1, A2, A3. E eu posso começar a decomposição espectral agora. Então, R é a minha matriz original, minha matriz de correlação, e eu vou reconstruí-la a partir da soma de matrizes resultantes dos produtos dos autovetores da matriz original ponderados pelos respectivos autovalores. Então, R é minha matriz original, minha matriz de correlação. Vamos mostrar de novo a matriz R. Aqui está, eu abri o editor aqui do Scilab, matriz R. Se você quiser saber o posto da matriz R, você digita o comando rank, e aí, entre parênteses, R, o posto é 8. É uma matriz 8 por 8, é uma matriz simétrica e, digamos assim, é uma matriz de posto completo. Ela tem 8 linhas e 8 colunas linearmente independentes. É uma matriz de posto completo. Então eu posso começar a reconstrução dessa matriz agora com o produto dos autovetores. Então eu posso definir, por exemplo, R1 como sendo uma matriz oriunda do produto do primeiro autovetor da matriz de correlação ponderado pelo respectivo autovalor. Então aqui na tela você vê o comando que eu usei para calcular R1. Eu posso dar um Enter e eis aqui a matriz. Como eu usei um único autovetor, com certeza eu tenho uma matriz de posto 1. Eu posso perguntar para o Scilab o posto dessa matriz R1. Então, aqui, R1, e o posto é 1. Agora eu vou fazer isso, vou calcular R1, R2, R3. Então quando eu falo R1, R2, R3, eu estou me referindo digamos assim, ao produto do primeiro autovetor por ele mesmo, do segundo, etc., e ponderado pelo respectivo autovalor. Então vou dar um pause aqui e vou digitar esses comandos. Então pelos comandos aqui na tela, vocês percebem que eu construí essas matrizes R1, R2, R3, R4, R5 e assim por diante, que são produtos dos autovetores da matriz de correlação ponderados pelos respectivos autovalores. Vocês podem verificar que o posto dessas matrizes, dessa submatriz aqui, seria sempre 1. Agora eu reconstruo a matriz de correlação, que eu vou chamar de R, como eu poderia chamar? R rec, que é R reconstruída, que vai ser a soma dessas matrizes. R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5 mais R6 mais R7 mais R8. Então, esse aqui eu posso fazer a diferença diff entre a primeira, entre a matriz de correlação e a matriz reconstruída, R rec. Você vê que os números estão na ordem de 10 a menos 14, é praticamente zero. Você pode fazer assim, soma, sum, diff, e essa soma é um valor muito, muito pequeno. Quer dizer que a decomposição espectral aqui da matriz de correlação se mostrou bem efetiva na reconstrução dessa matriz. Agora, digamos que eu queira
reconstruir essa matriz com menos autovetores. Exemplo, eu posso colocar assim, R reconstruída com, por exemplo, 3 autovetores. Então seria a submatriz R1 mais R2 mais R3, aqui está, e eu poderia comparar essa submatriz com a matriz de correlação original. Então eu vou dar um duplo clique aqui, abrir a matriz de correlação e abrir essa matriz reconstruída com 3 autovetores. Vamos achar essa matriz aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo achar, se eu consigo mostrar as duas matrizes simultaneamente na tela. Sim, tá aqui. Então, por exemplo, na matriz original, aqui o primeiro elemento é 1, nessa matriz reconstruída com 3 autovetores, o primeiro elemento não é 1 ainda. Então, 3 autovetores não é o suficiente para você reconstruir essa matriz. Você precisa de todos, na verdade. Só por curiosidade, você pode calcular o posto dessa matriz. Então, rank R3, que o posto é 3. Então vamos continuar reconstruindo. Então, digamos que agora eu use 6 submatrizes. Aqui vou pôr mais R4 mais R5 mais R6. E agora eu vou comparar então a matriz original com essa matriz de posto 6 que eu reconstruí. Então aqui está a matriz original e a matriz de posto 6. Elas já se aproximam bem mais, mas ainda assim há diferença. Agora vocês podem brincar com o Scilab e reconstruir a matriz de correlação que você tem aí através da decomposição espectral. Você pode calcular os autovalores e autovetores da matriz de correlação. Você pode fazer testes, por exemplo, primeiro autovetor, deixa eu dar uma limpada na tela primeiro, CFC. Primeiro autovetor, que é o 1, multiplicado, deixa eu ver aqui a transposta dele, né? Multiplicado por ele mesmo, o 1. Veja que o número 1, simplesmente porque ele é um autovetor normalizado. Agora vamos multiplicá-lo pelo o primeiro autovetor pelo segundo autovetor. Então, o 1 vezes o 2. Então, dá uma resposta da ordem de 10 a menos 16, que para efeitos práticos é 0. Isso acontece porque eles são ortonormais. Bom, agora vocês refazem isso aí, brincam um pouquinho com o Scilab e na próxima aula nós temos mais informações sobre análise por componentes principais.